irmãos, então tenho essa oportunidade e o privilégio de, nessa noite, compartilhar com vocês a palavra de Deus. Muitos que já me ouvem ministrar ao longo dos anos devem lembrar algumas vezes que eu comento que ano após ano, parece que o Senhor ele renova algumas palavras e mensagens para conversar diretamente comigo, pessoalmente, ao meu coração, para ministrar e trazer respostas que ele precisa, que eu dê a ele, diante dessas ministrações. Então, cada ano é uma mensagem, uma passagem bíblica que se renova. E hoje o que eu quero conversar com a igreja, aquilo que eu fui inspirado pelo Senhor a compartilhar com a igreja, é justamente aquilo que ele tem falado durante todo esse ano de 2024 comigo, gerado em meu coração um sentimento de olhar para dentro de mim e entender onde as coisas estão encaixadas dentro do meu coração, e logo você vai entender a respeito disso. Mas nesses últimos meses, o nosso povo aqui do Sul, a igreja aqui do Sul, nós estivemos focados em um momento de reconstrução do nosso estado. Mas isso acabou nos colocando num hiato em relação ao que vinha acontecendo na igreja no Brasil. Ou pelo menos nós não conseguimos focar diretamente em algumas coisas que estavam explodindo, nas mídias, em relação a alguns escândalos, exposições de ministérios e ministros no Brasil. Porque a gente estava focado aqui, a gente tinha bastante coisa para dar conta. E para você que está nos visitando pela primeira vez, ou de repente a sua primeira experiência dentro de uma igreja evangélica, eu preciso te dizer que, infelizmente, nós não estamos livres de alguns escândalos que a gente costuma ver na mídia falando sobre a igreja. Infelizmente, não estamos livres. Mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça cada vez menos e que isso não aconteça no nosso meio. A gente tem se esforçado com isso. Mas, obviamente, que nesses últimos meses explodiram muitas denúncias, explodiram muitos acontecimentos que não nos alegram em nada, realmente entristece o nosso coração. Mas o meu ponto nessa ministração com vocês não é focar nesses episódios. Não quero dar uma de fofoqueiro aqui, contar o que rolou nesses últimos meses. Mas eu quero conversar com vocês sobre o efeito disso dentro da igreja. O efeito que nós sofremos diante desses abalos. E o que nos leva a esse efeito é verdadeiramente o tema central dessa ministração, que é sobre a idolatria. Nós vamos conversar sobre isso nessa noite. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, no livro de Romanos, no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 18 ao 23. Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 23. Diz assim em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. E assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal pela imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra, e nessa noite nós abrimos o nosso coração para receber a Tua ministração, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Então que caia por terra, Senhor, todo o nosso intelecto, todo o nosso racional, e que possamos de fato estar abrindo o nosso coração e a nossa mente para sermos tocados e ministrados por Ti, em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, deixa eu contextualizar, sempre gosto de fazer isso em relação a um texto que nós lemos. O que acontece aqui é que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Roma. E ele ainda não havia visitado essa igreja, mas na carta ele demonstra um grande desejo de estar com esses irmãos. E ele diz, olha, a fama, a fé de vocês, ela tem corrido os povos, as pessoas têm falado a respeito da fé que vocês carregam. E ele explica o porquê dele não ter conseguido ainda ir visitar a igreja em Roma. Porque nós conhecemos o apóstolo Paulo como o apóstolo dos gentios. E de fato era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava pregando a mensagem do evangelho aos povos que vai além do povo judeu, né? Os romanos, os gregos e os gentios, os povos que não se designavam o povo escolhido do Senhor, mas entendíamos, e até hoje entendemos, que são pessoas que precisam ouvir essa mensagem e que precisam ser alcançados por essa mensagem. E ele estava fazendo isso, estava pregando o evangelho por aí. E daí ele faz essa citação, a partir do verso 18, incentivando a igreja de Roma a viver essa mesma experiência, a pegar essa fé e isso que eles estão carregando e compartilhar com os demais povos e espalhar essa mensagem. Acontece que ele fala algo muito poderoso, que é importante eu e você prestarmos atenção. Ele começa dizendo o seguinte, que no verso 18, Deus mostra a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. No 19 ele diz, sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Existe um ensinamento que eu ouvi por muito tempo, a respeito de quando a gente comenta, fulano de tal, ele é ignorante. Quando a gente diz ignorante, não quer ofender a pessoa, não é pejorativo, tá? Mas nós queremos falar que ele não tem consciência de algo que nós temos. Ele não tem a informação que eu e você nós temos. Então se falava assim, o meu familiar ele ainda é ignorante, ele não recebeu a ministração sobre o evangelho, ele não recebeu a mensagem do evangelho. Logo, a gente não pode cobrar muitas coisas dessa pessoa, porque essa pessoa é ignorante, né? E eu fico pensando, na hora do juízo, quando Deus vir julgar todas as coisas, vai chegar essas pessoas e dizer, poxa, não me contaram sobre vocês. Eu não sabia da informação, então não dá para me condenar, porque eu não estava sabendo. E aqui o apóstolo Paulo começa a dizer que a coisa não é muito assim, que não funciona dessa maneira. Esses versículos que nós lemos é a revelação natural de quem é Deus. E ele revela através da sua própria criação. Ele revela através das nossas conexões, porque crendo ou não em Jesus, nós todos fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, essa revelação, ela vem de forma natural e a gente não precisa nem se esforçar em revelar. Ela acontece. Então, ele diz o seguinte, essa galera tiveram a revelação de quem é Deus. Eles sabem que existe um Deus que transcende todas as coisas e que criou todas as coisas. Eles têm a consciência disso. E tanto que ele fala ali no verso 20, obviamente, que ele diz assim, percebem claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Ele diz, cara, eles não podem chegar e dizer, eu não sabia de nada. Por mais que a mensagem do evangelho não tivesse chegado naquele lugar, e com isso eu não estou minimizando a mensagem do evangelho, ela é importante ser pregada, porque é ela que fala da nossa salvação. O nosso posicionamento de ser resgatado em várias áreas das nossas vidas tem a ver com a mensagem do evangelho. Mas crer na revelação de Deus é o que ele está falando aqui. Esse pessoal sabe disso. Eles receberam essa informação. E o que eles fizeram? Eles a rejeitaram. Eles decidiram que não caminhariam por essa revelação. Eles caminhariam de uma forma diferente. E deixa eu mostrar para vocês o que acontece, né, diante o resultado dessa rejeição. Porque a gente lê ali no verso 21, que diz que cessa a adoração e a gratidão a esse Deus. Então, eles estavam ali para adorar e agradecer a Deus por aquilo que ele vinha fazendo,
Mas quando nós rejeitamos essa revelação, cessa essa adoração e essa gratidão no nosso coração. E segue, depois, a partir do verso ali 21b, que é finalzinho do versículo, algo que eu chamei de anatomia da idolatria. Há um tempo atrás, o Anderson faz uma pregação sobre a anatomia do pecado, eu vou falar para vocês sobre a anatomia da idolatria. E como isso funciona dentro de nós. Porque nós lemos o seguinte: começaram a inventar ideias tolas. Quando eles param com a adoração e com a gratidão, a revelação de Deus que eles tiveram, eles começam a inventar ideias tolas. O processo da idolatria, ela começa na nossa mente. E quando nós abandonamos o pensar em Cristo e criamos a nossa própria concepção das coisas, a esse respeito, eu decido pensar e crer dessa forma. Isso é muito comum acontecer na igreja. Quantos estão há anos nessa caminhada cristã, estão lutando para que princípios de Deus permaneçam os mesmos, porque constantemente as pessoas elas decidem mudar esses princípios. É criar ideias tolas, é começar a decidir como as coisas vão ser, e eles são atacados diretamente na sua mente. E começa realmente esse processo na mente. Mas ele segue, e ele diz assim: com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Eu acredito que em algumas traduções, esse trecho ele fala que de um coração obscuro e confuso. Então, como é que é esse processo? Essa aversão a Deus e aos seus princípios mina a nossa mente e alcança o nosso coração. E quando chega no nosso coração, o estrago já foi feito. Pois a nossa crença se transforma em atitudes. Então eu começo a pensar em inventar coisas tolas na minha cabeça, começo a viajar, e isso começa a minar também o meu coração. E quando ele alcança o meu coração, isso se transforma num comportamento. Eu começo a ter atitudes diante das ideias tolas que eu crio na minha mente. Mas o processo ele não para por aí. Porque daí mostra a condição, então, que nós nos encontramos diante desse processo. Diz ali, dizem-se sábios, tornando-se tolos. Se consideram sábios, mas ainda eles não encontraram respostas para nenhuma das perguntas que eles têm feito. E daí, nesse momento, a gente reconhece um cenário de orgulho e altivez que empurra o homem para uma prática natural de todos nós, adorar a algo. Pensa comigo. Eles começam a inventar ideias tolas, o coração ele se obscurece, ele se confunde, e eles começam então, como nós lemos ali, a dizer que são sábios, mas se tornam tolos, porque eles correm atrás de respostas para suas perguntas, mas eles não encontram. Eles começam a questionar um bocado de coisa, mas eles não acham resposta. Só que eles tiveram a revelação natural de quem Deus é. Por que não inclinam os seus corações para receber a resposta daquele que tem respostas? Mas não, se colocam num lugar de orgulho e altivez, e algo que é natural de todos nós acontece com eles. Eles vão procurar outra coisa para adorar. E daí nós lemos o finzinho ali do verso 23, onde diz: trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Aqui, eu e você, nós estamos vendo a idolatria escancarada. Se tratando de um texto da época de Paulo, ele dá esses exemplos de seres humanos mortais, aves, animais e répteis, porque naquela época era muito comum se levantar esse tipo de imagem para adorar. Isso representava alguns deuses que eles acreditavam. Então, ele usa isso. Mas nós podemos entender e hoje reconhecer todo esse processo quando a gente reverencia qualquer coisa que não seja a Deus. Então, essa idolatria que eles viviam, que eles acabavam colocando em prática, praticavam naquele tempo, hoje nós reconhecemos quando nós vamos reverenciar qualquer coisa que não seja o próprio Deus. E eu quero tentar ajudar vocês a entender mais ou menos o que é a idolatria. Porque a palavra de Deus, ela nos fala diretamente contra a idolatria.
Os 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo 20, eles alertam explicitamente contra a idolatria quando diz: não terás outro Deus além de mim. Esse é um mandamento dado por Deus. Vocês não vão ter outros deuses além de mim. Não terão ídolos, não praticarão a idolatria. E a gente costuma pensar muito na idolatria na ótica mais atual, onde ela é denunciada pela adoração de imagens, né? É muito comum. Eu, por exemplo, eu vim do catolicismo. E nós sempre fomos muito atingidos com essa cobrança da adoração de imagens que representavam santos e santas, e o próprio Deus, e o próprio Jesus Cristo. Era muito denunciado sobre isso. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, a idolatria, ela é colocar algo no lugar que é somente de Deus. A gente lê em Ezequiel o seguinte: filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração. Então, sim, a gente entende a questão de adoração às imagens como algo que representa, sim, a idolatria. Dentro da igreja cristã evangélica, a gente vê outras coisas que às vezes levantam, né, para fazer essa adoração a imagens, ou pelo menos a alguns objetos, e é o lenço ungido, e é a rosa não sei do quê, e aí a gente usa essas coisas, a idolatria também, meu irmão. Mas aqui ele está falando que existe um contexto de idolatria no nosso coração. A busca, a adoração pelo ídolo que eu e você levantamos no nosso coração, e isso, meu irmão, tem minado a igreja, tem minado as nossas vidas. Pois não é uma atitude que nós expomos, não existe uma imagem que nós estamos adorando, mas às vezes o meu e o seu comportamento acabam nos entregando e mostrando que sim, nós carregamos ídolos, colocamos ídolos em pedestais dentro do nosso coração. E onde que tudo isso começa? A idolatria, ela nasce ao mesmo tempo que o pecado nasce para o homem. Vamos lembrar aqui, de repente, para aqueles que ainda não conhecem essa história. Deus, ele cria o jardim, um lugar de plena habitação de Deus e de comunhão de Deus com a humanidade. E ele dá o domínio daquela criação ao homem. O homem, ele é corregente de toda a criação. E Deus diz assim, ó: para o negócio dar certo, eu vou te pedir uma coisa só. Existe o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto é o único que você não pode comer. E o homem vai lá e come. E quando nós falamos dessa ação do homem de desobedecer a Deus, é que nós tratamos como a queda do homem. Então, quando nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, naturalmente nós nos inclinamos a adorar e reverenciar quem nos criou. Só que quando nós lemos Gênesis 3, essa história da queda do homem, a passagem bíblica, ela não menciona claramente a palavra, ele nem fala sobre a palavra idolatria como o pecado de Adão. Mas essa ideia, ela está ligada à atitude, ao comportamento que ele teve. O que Adão faz? Quando Adão ele decide comer do fruto, ele está falando mais ou menos assim: eu estou trocando a fidelidade de Deus, a confiança que eu tenho em Deus, de definir o que é certo, o que é errado, do que é bom e o que é mal, de definir o que é moral, e eu estou acreditando na fidelidade a mim mesmo. Eu estou me colocando como a medida da moral que eu preciso viver, do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado. Então eu abro mão de confiar em Deus e eu passo a confiar em mim mesmo. Eu tiro Deus do lugar que é dele e eu me coloco no lugar de Deus e eu passo a ser medida do que é certo e do que é errado. E isso é idolatria. É quando nós tiramos Deus do lugar que é dele e colocamos algo no lugar de Deus. A adoração, ela nos indica o que nós estamos colocando como o centro das nossas vidas. E como eu falei para vocês, todos nós, sem exceção, somos naturalmente empurrados para um lugar de adoração a algo. Quando nós nos desviamos e nos distanciamos
dessa adoração a Deus, nosso coração vai procurar outra coisa para adorar. E nós vamos levantar algum outro ídolo. E agora a minha pergunta para vocês aqui é a seguinte: dentro desse ambiente igreja, quem é o nosso ídolo? Quem é o ídolo que nós temos levantado dentro da igreja? Porque quando eu e você compreendemos a idolatria, nós precisamos começar uma análise profunda de como nós nos movimentamos nesse sentido como igreja. Lembra que eu falei para vocês que eu não quero me deter, obviamente, aos escândalos, né, que aconteceram, mas eu quero me deter nos efeitos que aconteceram na igreja nesses últimos meses. O que nós percebemos dentro da igreja quando os episódios, assim como os que aconteceram nos últimos tempos, nos atingem? O que eu e você percebemos ao longo dos anos, como cristãos dedicados a Deus, quando acontece que um irmão cai, que o ministério desmorona, que alguém que nós tínhamos como referencial acaba falhando? Como que nós, igreja, qual é o efeito disso dentro da igreja? E eu quero pontuar algumas coisas que eu percebo, pelo menos na minha vida, e que pode ser que você se identifique em relação a isso. Mas um dos efeitos que eu noto é que a fé, ela entra em crise. A nossa fé que nos faz aqui estarmos caminhando com o Senhor, ela é abalada. O quanto, meu irmão, que você esfriou ao longo dos anos? Eu não sei quantos aqui têm anos de igreja, pode ter pessoas que estão nos visitando pela primeira vez e tendo essa experiência pela primeira vez, mas eu lembro do início da minha jornada. Eu lembro de como o meu coração queimava de paixão pelas coisas de Deus. E conforme os anos vão passando, algo interferiu que fez o meu coração começar a se esfriar e não queimar como ele queimava antes. E eu preciso estar atento a isso. O que fez o meu coração esfriar? Quantas experiências com Deus eu abri mão de viver depois de abalos que a igreja sofre? A fé, ela sofre sim com esses escândalos, mas eu quero te perguntar uma coisa. Onde estava apoiada a sua fé para sofrer tanto assim? Você já fez essa pergunta? Onde eu estava apoiando a minha fé para que ela sofresse tanto com os abalos que acontecem dentro da igreja? Isso é muito importante eu e você nos questionarmos. Outro efeito que é muito comum acontecer na igreja é que nós nos tornamos incrédulos. Nós questionamos um bocado de coisa. Até deixamos de crer em coisas que antes eu e você críamos. Se por acaso um homem levantado por Deus para operar milagres, ele cai, ele falha, ele tem alguma queda em seu coração, nós passamos a questionar e duvidar que milagres eles podem acontecer. Isso é muito forte. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele que opera milagres, aquele que é imutável, aquele que é perfeito em todas as coisas, ele não continua aqui? Ele está aqui neste lugar. Aquele que opera milagres está neste lugar. Então, como é que eu tenho a condição de deixar de crer que eu posso viver um milagre? O que está minando o meu coração e está fazendo com que eu vire incrédulo? Eu conheço muitas pessoas que falam assim: Rafa, eu não creio mais na palavra profética, porque eu tive acesso a tantos falsos profetas que vieram, falaram coisas para mim, e que eu me inclinei, eu me dediquei, eu caminhei sobre essa palavra, e depois de um tempo, eu entendi que não era algo de Deus para o meu coração, e a partir de então eu deixei de crer na palavra profética. A Bíblia é a palavra profética, você não pode deixar de crer nela. E ao mesmo tempo, o Senhor, ele continua se movendo para usar a sua vida, para liberar e compartilhar os sentimentos do coração dele ao seu irmão.
Então hoje nós começamos a nos privar de experiências poderosas e profundas com o Senhor, porque algo tem abalado a nossa credulidade. O que tem abalado aquilo que você crê? O que tem colocado em jogo, desestruturado as suas crenças, a sua fé, aquilo que você acredita? Você já parou para pensar nisso também? E mais um dos efeitos que é muito comum acontecer é que nós passamos a negociar os nossos princípios. E a gente passa a redefinir aquilo que foi estabelecido por Deus, para que o escândalo, a falha, ela possa caber dentro desses princípios. Nós tornamos a igreja um lugar de conveniência para as minhas mazelas, para aquilo que eu faço de errado. E eles são obrigados a me aceitar assim. São obrigados a me aceitar torto, errado de alguma forma. E assim nós transformamos a igreja num espaço de promoção e realização de desejos. Porque quando nós somos abalados, ou quando nós somos expostos, ou quando um referencial nosso é colocado ali em jogo, a sua reputação, nós começamos, não, peraí, não, mas ali deixa. Né? Eu acho que a gente tem que ter amor pelo irmão, a gente tem que ter misericórdia, e às vezes aceitar que ele simplesmente rompa, que ele ultrapasse os limites de Deus. E a gente começa a tornar a igreja algo conveniente para nós, algo que seja interessante para nós. O que nós estamos querendo manter em cima do pedestal? Qual é o ídolo que eu e você estamos lutando e nos esforçando para que continue em evidência? Porque provavelmente esses ídolos, eles estão conduzindo as nossas vidas e sem eles nós nem sabemos para onde nós vamos. Eu não estou falando que nós não devemos ser misericordiosos com as falhas dos nossos irmãos e até mesmo com as nossas falhas. O que eu estou levantando aqui é o quanto isso te desestrutura, o quanto que esses abalos, eles revelam o seu verdadeiro ídolo dentro da igreja. Nós levantamos vários referenciais e Deus, Ele perde um pouco da nossa admiração quando esses referenciais se perdem. São pessoas que nós olhamos e nós vemos eles como inspiração. Eu olho para aquela pessoa e aquele lá é um crente nota 10. Eu quero ser igualzinho àquele cara. Eu quero ter um ministério como o dele. Eu quero ter a visibilidade que ele tem. E ele cai. E nós caímos juntos. E ele se desestrutura e nós nos desestruturamos juntos. Ele se desestabiliza e nós somos desestabilizados juntos com ele. Porque o nosso olhar está nessas referências. Só que então a gente começa a parar para pensar, entender que um dia céus revelam a Pedro que Cristo é o Filho do Deus vivo. E essa revelação, meu irmão, se você ler na palavra, é a revelação que vai alicerçar a construção da igreja. Ou seja, a igreja, ela nasce da revelação de quem é Jesus. Eu e você estamos num lugar que não tem como viver essa experiência de fé se nós não vivermos com os olhos em Jesus, exaltando a Jesus e engrandecendo a Jesus. E daí o semiquerubim fulano de tal, referência na adoração da igreja brasileira, se desvia. O cara cai, deu ruim para o cara. E daí você olha e diz, Rafão, nessa hora a minha adoração ela foi abalada. Depois que esse cara caiu, olha, ouvia as músicas dele, o Senhor me tocava. O Senhor fazia obras incríveis na minha vida. O cara caiu, eu não consigo mais nem adorar direito, não consigo nem mais cantar. Meu irmão, aquele que é digno de receber todo o louvor, toda a adoração, ele sumiu da igreja. Por acaso ele foi embora da igreja? Não é aqui o lugar que estabelecemos igreja através da revelação de quem é Jesus? Então esse está aqui. Então o alvo da nossa adoração não está neste lugar? Sim, ele está.
Como assim a minha adoração foi abalada? Qual era o alvo da nossa adoração? No que eu estava alicerçando o meu coração para eu ser abalado a esse ponto? E hoje, meus irmãos, eu tenho sido esmagado por Deus no que se trata de ídolos que eu levanto no meu coração para poder viver igreja. Se a igreja ela é construída sobre a revelação de quem é Cristo, nós precisamos ter o cuidado com o que toma lugar de Cristo dentro da nossa experiência como igreja. O que tem feito o seu coração estar motivado ou estar desmotivado dentro da igreja? Você já se perguntou? O que tem sido o motivo da sua alegria ou afetado a sua alegria de viver comunhão com o corpo de Cristo? São as pessoas, as referências, as oportunidades que às vezes não funcionam como você espera? Se algumas dessas coisas têm causado abalos dentro do seu coração, provavelmente elas estão tomando lugar de Cristo no seu coração. Eu lembro que alguns meses, talvez alguns anos atrás, nós tivemos aqui um Burning Night, que para quem ainda não ouviu falar, é uma noite de adoração para queimar de amor por Jesus. Quantos já participaram aí? Ah, uma galera boa. Então você sabe do que eu estou falando. Quando você chega aqui no Burning, a igreja é outra igreja. O pessoal do louvor arruma tudo, coloca a cadeira nos cantos, né? Eles não ficam aqui em cima do altar, eles descem essa estrutura, colocam no meio da igreja, porque a ideia é que nós possamos, junto com eles, adorar o Senhor. E fica lindo isso aqui. Você chega aqui, é luz para tudo quanto é canto, e uma coisa mais escura, um negócio top. E dentro desse evento, eles fazem os intervalos que chamamos de drops, que são pregações, ministrações curtas, para direcionar o povo em adoração através do que é ministrado. Eu lembro que uma vez a minha irmã Sabrina fez esse drops. Eu estou com uma vontade de expor ela. As irmãs se manifestaram porque elas sabem do que eu estou falando, meus irmãos. Culto de mulheres, vocês homens estão autorizados a assistir e ver a injustiça que foi feita com a minha pessoa, expondo os meus testemunhos. Nem tudo aconteceu daquele jeito, viu, irmãos? Era outra música. Era outras coisas. Não, eu comento assim, para quem não sabe, assiste lá depois. Mas para quem estava aqui, eu parei de contar detalhes do meu testemunho. Porque as pessoas diziam assim, Rafão, quando tu está contando a gente imagina. E daí eu parei, e daí vem a minha irmã mais velha me expor aqui. Irmãos, depois vejam para vocês entenderem. Mas ela começa a contar, a ministrar, e ela faz assim, ó, desliga todas as luzes, desliga o som. E daí começou a desligar tudo. E a gente ficou num ambiente bem parecido com que a gente está agora, que é a luz assim, expondo todo mundo aqui na adoração, meio... né? E ela disse, e se desligassem tudo, e se a gente acabasse com toda essa estrutura, você seguiria adorando a Jesus como você estava adorando? E a gente ficou tudo se olhando assim, dizendo, meu Deus. E eu só falava dentro do meu coração assim, meu Deus, pede para ligar de novo as luzes. Pede para colocar um breuzinho aqui, porque eu não sei se a gente consegue, a gente está acostumado com essas coisas. Mas, meu irmão, até a estrutura, às vezes, se torna ídolo dentro do nosso coração. E a gente chega aqui, e se não encontra a estrutura, a gente fica numa crise. Isso abala a nossa fé, e a gente não sabe como lidar, e a gente não sabe como se comportar. Rafão, meu sonho é viver o meu ministério. Eu fui chamado para isso. E daí você vive a sua vida inteira perseguindo a oportunidade ministerial, colocando ela num pedestal, ao ponto de ter comunhão com Deus não te satisfaz mais. E quando essa oportunidade ela não chega, daí você fica abalado. Porque provavelmente você só estava aqui por causa dessa oportunidade. Isso é muito pesado, meu irmão. Porque eu preciso te explicar uma coisa. Aqui não existe o teu ministério. Existe o ministério de Cristo. E se convém a Ele
nos colocar como participantes desse ministério, está tudo certo, muito obrigado. E se não convém, muito obrigado também, eu quero estar onde eu tenho que estar. Porque aqui o ministério é de Jesus. E é isso que a gente começa a pegar nesses pulos e entender, eu estava querendo estabelecer o meu ministério, o meu chamado, a minha visibilidade, o meu sucesso. Eu quero me tornar o referencial, eu quero ser colocado num pedestal, não importa o que Jesus estiver movendo naquele lugar. Isso é muito perigoso, isso é muito cansativo. Porque no momento em que a oportunidade que você tem sonhado não acontecer, você vai se perder pelo caminho. Porque os seus olhos estão no lugar errado. Da mesma forma, aqueles que perseguem as bênçãos do Senhor. Eu já ouvi muitos irmãos falarem, Deus, Ele é a última tentativa da minha vida, porque a expectativa é que Ele opere o milagre. Se Ele não fizer, eu desisto dessa vida. Deus, Ele não é a última tentativa, Ele é a única. Não existe outra possibilidade. Não existe outra opção, porque Ele é suficiente, o Senhor te satisfaz. Tudo o que você precisa, você encontra no Senhor. Então, quando você diz que Ele é a última tentativa, é que você já tentou um monte de coisa antes dEle e Ele não foi o primeiro. Você estava ali idolatrando um bocado de coisa que você colocou a sua confiança antes de colocar a confiança nas mãos do Senhor. E a gente passa a viver a igreja dessa forma. A igreja ela é facilmente abalada, enfraquecida, porque os seus referenciais, os nossos referenciais, eles tomaram o lugar de Cristo dentro da igreja. Meu irmão, se você decidiu viver assim, focado no que você acha importante, focado nos seus sonhos, nas suas bênçãos, no seu ministério, aqui dentro da igreja, você está vivendo qualquer coisa menos igreja. Porque a igreja é viver Cristo. É exaltar e glorificar Jesus. É nos relacionarmos resplandecendo a Cristo nas nossas relações. Eu sempre, e eu faço essa oração sempre. Deus, se faz sentido, e se o Senhor vai ser exaltado, se eu estiver ministrando, amém. É uma alegria estar lá. Agora, se eu for pedra de tropeço para essa igreja, me tira daquele lugar. Me tira de lá. Porque eu não quero ser obstáculo e barreira para o ministério de Jesus, para a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus aqui nesse lugar. E viver a igreja é viver a essência de Cristo em tudo o que nós fazemos aqui. Então não há espaço para outros ídolos. Então, meu irmão, não obrigue aqueles que decidiram por Cristo a adaptar a igreja ao que você decidiu viver. Eu não sou obrigado a mudar nada daqui para a sua conveniência. Não sou. E nem você é. Nós decidimos viver a igreja alicerçada em Cristo. E por mais que nós falhamos em alguns momentos, sim, ainda assim é o nosso foco. Fazer com que essa igreja exalte e glorifique apenas a Jesus. E se você decidiu se promover no ministério Catch the Fire, eu preciso te dizer que daqui a algum tempo você não vai mais caber aqui dentro. E não é a gente que vai expulsar vocês. É o que nós estamos buscando viver aqui dentro como igreja. E para mim não é problema nenhum falar isso para vocês. Porque eu mesmo digo, se eu não estou contribuindo com o ministério de Jesus, que eu saia desse lugar. Que eu saia dos altares. Que esse ministério que, o Rafão, tu tem um ministério. Não, é de Jesus. E é isso que nós devemos honrar e exaltar em todo o tempo o ministério de Cristo. Aquele que afirma a sua identidade de filho, ele está aqui. Você crê nisso? Aquela afirmação que a gente tanto corre atrás, eu quero saber quem eu sou no Senhor. Eu quero saber o meu lugar, eu quero saber se eu sou especial. Eu estava dizendo aqui nos outros cultos, eu por muito tempo tive a minha identidade completamente destruída, e eu colocava em vocês, nos meus irmãos,
a expectativa de ser suprido nisso. Quem me pegou nessa época braba, misericórdia. Né? Era muito amor e misericórdia no coração. Porque eu colocava nos meus irmãos a necessidade que eu tinha de ser amado, de ser cuidado, de ser afirmado, de ser mimado. Só que eu estou aqui, nós estamos aqui para sermos afirmados em Jesus. Se você decidiu ir por outro caminho, daqui a pouco você vai estar em outro lugar que eu não sei onde é que é. Na igreja, não. Então, aquele que te afirma, que afirma a sua identidade de filho, ele está aqui. Aquele que opera milagres, ele continua aqui. Aquele que libera bênçãos sem medida sobre a nossa vida, ele está aqui. Aquele que é o querer e o realizar, ele está aqui também. Aquele que te deu dons e talentos e por misericórdia te faz participante da sua obra maravilhosa, ele está aqui. E aquele que é digno de ser adorado, ele está aqui. Então não faz sentido, meu irmão, você buscar alguma outra experiência e levantar ídolos para fazer isso aqui ter sentido para você. Porque só vai ter sentido se você viver isso exaltando e glorificando a Jesus. Então eu e você precisamos mudar essa concepção de chegar aqui dentro, definindo como as coisas vão ser, cheio de pedestais com ídolos estabelecidos por nós, a minha expectativa, o meu sonho, o meu plano, o meu ministério, a minha visibilidade, a minha promoção, a minha bênção, a estrutura da igreja. Tudo isso, meu irmão, não vai te levar a lugar nenhum e vai te abalar. E é isso que eu comento com vocês quando a gente começou a ver alguns abalos dentro da igreja, algumas experiências que não foram boas nesses últimos meses. Pessoas sendo expostas nas suas falhas, ministérios desmoronando por causa de uma má administração e de um coração que não estava voltado a Jesus. Coisas sérias que aconteceram e que, sinceramente, o meu coração se entristece demais por tudo isso que aconteceu. Mas se isso me abalou como igreja, isso estava no lugar de Jesus na minha vida. Se isso fez a minha fé diminuir, a minha fé enfraquecer, eu deixar de crer naquilo que eu cria, e eu negociar os meus princípios, eu acho que eu estava no lugar errado. E olhando para o lugar errado. E nessa noite, a minha expectativa e o convite que eu quero fazer à igreja são dois. Um, que a gente destrone os nossos ídolos. Que a gente realmente tire dos altares aqueles que hoje estão praticamente conduzindo a nossa vida. E a outra expectativa é que a gente possa experimentar ser igreja exaltando Jesus. Através da adoração, engrandecer somente a Ele. Se eu apareço ou se eu não apareço, não tem problema, é Jesus que tem que aparecer. E isso está gravado e fortalecido no nosso coração. Porque muitas vezes a gente nem sabe outra forma de viver a igreja, senão levantando altares para outros ídolos. Ih, Rafa, eu nem sei, porque eu venho aqui há 17 anos na CTF, que no caso a gente tem 11. Eu venho aqui há anos na CTF, eu sempre vim buscando a minha benção. E agora eu vou embora sem, é isso? Meu irmão, busca Jesus e Ele é suficiente. O que ficar para trás, meu irmão, eu considero como nada na minha vida. Porque eu tenho o que é mais importante, que é o conhecimento de quem é Jesus. Então, vamos fazer isso essa noite. Você que está nos assistindo, meu irmão, te convido. Vamos viver essa experiência. Vamos destronar os nossos ídolos, tirar do trono os nossos ídolos e exaltar Jesus através da nossa adoração, através da nossa comunhão como igreja. Amém? A equipe de louvor corre aqui. Socorro, Deus. Se coloca de pé.
Eu gostaria de pedir para a equipe de louvor 500 graus de puro fogo. Da tarde pedi outra para eles. Não ensaiaram nenhuma das duas, né, Dani? Ah, mano. Já começa com... E daí vai longe, né? Daí vira vigília isso aqui. A gente tem que trabalhar amanhã. Ah, que isso, meu irmão. Vamos propor uma vigília pro pastor presidente? Bah! Ele deve estar assistindo. Daqui a pouco eu vou receber uma mensagem de demissão. Tá demitido. Eu pensei das 8 da manhã ao meio-dia. Gente, eu sou da manhã, gente. Se eu ficar na vigília, eu amo muito a Jesus. E eu fico, porque eu amo Ele. Amém? Mas vamos orar, meus irmãos. Vamos glorificar o Senhor e sondar os nossos corações. O Espírito Santo, na verdade, é aquele que convence do pecado e da justiça. E eu creio que nós precisamos estar neste lugar e pedir para que Ele venha sondar o nosso coração. Não é eu falando e apontando várias coisas na mensagem que vai te convencer de algo, mas é a obra que Ele faz no nosso coração. Mas peça para Ele: Espírito Santo, sonda o meu coração e faz eu perceber os ídolos que eu tenho levantado nesse tempo e que tem conduzido a minha vida e que tem atrapalhado tanto essa jornada, que deve ser linda e leve, está pesada. E comece a abrir mão deles. E comece a dizer: eu te rejeito. Eu te tiro dos altares, eu te tiro dos pedestais. Eu abro mão de confiar minha vida a Ti. E levanta os teus olhos e foque na pessoa de Jesus. Espírito Santo, nós não sabemos nem orar como convém. Então nós nos submetemos a Ti, pedimos que o Senhor venha nessa noite e ministre o nosso coração. E veja se há em nós algo que estamos colocando no Teu lugar. Vem e toma o Teu lugar nas nossas vidas. Nós oramos nessa noite pedindo que o Senhor revele os ídolos que estão nos altares do nosso coração. E Pai, nós nos arrependemos disso. E nós Te pedimos perdão, Senhor, por ter caminhado dessa maneira, por ter colocado referenciais à frente de Ti, por ter colocado pessoas à frente de Ti, Senhor, por ter colocado a estrutura, a oportunidade, a promoção na Tua frente. E na verdade não existe lugar, existe um único Deus a ser adorado. Então nós nessa noite nos colocamos diante da Tua presença e declaramos que nós nos desfazemos, nós rejeitamos toda a idolatria que há em nós. Nós abrimos mão, nós lançamos fora a confiança que nós temos nos ídolos que levantamos. E nós direcionamos a nossa confiança, a nossa fidelidade a Ti, Jesus. E nós levantamos os nossos olhos e contemplamos a grandeza de Jesus. E nós compreendemos o que é viver igreja diante da revelação da pessoa de Cristo. E nessa noite nós declaramos que só o Senhor nos satisfaz e que o Senhor é suficiente em nossas vidas. E nós levantamos um altar de adoração para que o Senhor venha e se assente e receba o nosso louvor e a nossa adoração e seja exaltado e engrandecido em todo tempo. Porque esse lugar sempre foi Teu. Não deveria ter outro neste lugar, sempre foi Teu. E o Senhor é o único que é digno de ser adorado e engrandecido em nossas vidas. Que caiam os ídolos, que sejam desfeitos os altares, que sejam destruídos os pedestais. Reina, Senhor, sobre as nossas vidas. Reina, Senhor, sobre a Tua igreja. Reina, Senhor, sobre a Tua noiva. Reina sobre a nossa família, sobre a nossa casa.
Reina sobre nós, Senhor Jesus. Reina sobre nós, Senhor Jesus. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Nós desfazemos os altares, Senhor. Nós destruímos os altares nessa noite. Tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não terá? Importa que ele cresça. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor, o único Senhor. Importa que ele cresça. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração, se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça. Essa é a nossa adoração nessa noite. Maior que toda sombra que não existe outra sombra que predomine em nosso meio. Importa que ele seja o único Senhor, o único Senhor. Importa que ele cresça. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja
Todas as coisas se rendem diante da tua presença, Jesus. Nós nos rendemos diante da tua presença, Jesus. O nosso coração, o nosso ego, o nosso egocentrismo, ele se rende diante da tua presença, Jesus. Pois não há lugar para ídolos, não há lugar para outros senhores, não há lugar para outros reis. Apenas um rei, um só Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Sim, nós te glorificamos nessa noite. Que caiam ao chão todos os ídolos e que seja exaltado o nosso Senhor Jesus em todo o tempo, em todo o tempo. Aleluia.